não estão chegando. Eles sempre estiveram entre nós. Olá, pessoal. Mais ou menos uns 350 mil anos atrás, ou milhões de anos, eu sempre faço confusão com milhões, por aí e tal, vieram para a Terra os nibiruanos, que são o povo do planeta nave Nibiru. Na verdade, Nibiru é muito maior que a Terra, é de um formato redondo, mas dizem que ele não é um planeta, ele é uma nave, porque um planeta ele tem uma órbita padrão, como por exemplo os planetas aqui do nosso sistema solar, que todos giram em torno de um sol, de uma estrela. E Nibiru não, então como ele não tem uma órbita assim padrão, dizem que é uma nave. E existem, parece que muitas naves de alienígenas tal, que tem esse formato de planeta. Bom, esse pessoal de Nibiru, eles não são uma raça específica, assim como, por exemplo, para entender melhor, por exemplo, vamos pegar assim, o Brasil, por exemplo. O Brasil, qual é a raça do Brasil? A raça nativa seriam os índios que estiveram aqui primeiro. Mas hoje em dia nós temos no Brasil muitas pessoas de outras raças que vieram para cá, como os alemães, os italianos, os japoneses, enfim. Então, esse é o povo brasileiro. Nibiru aconteceu a mesma coisa. Muitas pessoas de outros planetas foram morar em Nibiru. Então, eles seriam os nibiruanos. Mas eles ficaram conhecidos aqui na Terra como Anunnakis, porque o povo sumério, eles chamavam eles de Anunnaki. E na língua suméria, Anunnaki quer dizer aqueles que vieram dos céus. Então eu vou falar de Anunnakis, tá? Vocês entendam, é o povo de Nibiru. Esses Anunnakis, é o seguinte, eles tinham um problema na atmosfera deles, que estava abrindo uma fenda na atmosfera, e por esse motivo eles descobriram que essa fenda poderia ser fechada com ouro monoatômico. Mas justamente Nibiru, por ser uma nave, então, eles não tinham minerais, não tinham nada disso. Então eles começaram a procurar em vários planetas onde poderia encontrar esse ouro monoatômico, e nenhum eles encontravam, até que eles chegaram na Terra e encontraram esse ouro monoatômico na Terra, que era tipo um pozinho, tá? A Terra tinha muito ouro monoatômico, não sei se tem ainda, ou enfim. Mas esse ouro era muito difícil também de ser, vamos dizer assim, resgatado, né? Porque ele ficava geralmente em cavernas mais profundas, no fundo do mar e tal. Então, para conseguir esse ouro monoatômico era um trabalho muito árduo. E eles colocaram para trabalhar um grupo de alienígenas chamados os Igigi, que faziam esse trabalho. Mas esses Igigs, eles eram obrigados a fazer isso, até que um dia eles se rebelaram e resolveram que não iriam mais fazer esse tipo de trabalho, tá? Bom, eu não vou contar toda a história dos Anunnaki, porque essa história ela é muito longa, muito cheia de detalhes, então eu diria para vocês assim, se vocês têm interesse, procurem os livros de Zecharia Sitchin, ou então tem muita coisa, muito material na internet que inclusive explica toda essa história dos Anunnakis, tá? Eu vou só falar assim, bem por alto, só para vocês terem uma ideia de como tudo começou. E na verdade nem começou por aí, começou já anterior com os dinossauros. Ai, aqui minha filha de novo, queridona. Vai para lá, vai. Bom, então só para vocês terem uma ideia. Bom, quando teve esse problema com os Igigi, eles tinham dois irmãos que eram da realeza de Nibiru, que eram o Enki e o Enlil. Aí é bem aquela história, o Enki era o irmãozinho bonzinho e o Enlil era o irmãozinho não tão bonzinho. Aí já começou uma série de histórias, inclusive aqui no planeta Terra, dessa história de irmãozinho bonzinho e malzinho, tudo baseado nesses Anunnakis. Bom, o Enki, ele era um cientista, um geneticista. E o Enlil, ele era mais assim, vamos dizer assim, mais guerreiro, tá? E esse Enki, apesar de ele ser o irmão bonzinho, o cientista, para vocês terem uma ideia, ele era descendente também de reptilianos. Tá? Ele era descendente de várias raças, mas a mãe dele parece que era reptiliana. Bom, então o que acontece é o seguinte.
ele resolveu fazer manipulações genéticas com o Homo erectus, que estava aqui na Terra começando, quer dizer, nós estávamos começando a nossa evolução. Mas esse Homo erectus, ele era muito peludo, ele tinha uma inteligência muito precária, então eles resolveram fazer, esse Enki resolveu fazer manipulação para usar este ser depois para que fosse feita essa extração desse ouro monoatômico. Bom, ele começou a fazer uma série de manipulações e tal, então para encurtar a história, ele chegou até a raça adâmica, que foi Adão. Então foi ele que criou Adão. Bom, foi ele que criou o Adão, através de manipulações genéticas, tá? E posteriormente ele criou também a Eva do DNA de Adão, e ele juntou também para criar o Adão o seu próprio, o Enki, o próprio DNA dele, ele juntou para fazer todas essas manipulações genéticas. Portanto, todos nós hoje em dia, nós somos também descendentes destes Anunnakis. Tá, mas para que a gente não, vamos dizer, para que eles pudessem nos manipular, eles simplesmente reduziram as fitas de DNA, que originalmente nós tínhamos 12 fitas de DNA, eles que passaram a ser apenas 2, justamente para reduzir nosso tempo de vida e uma série de coisas. Porque esses Anunnakis, eles, para vocês terem uma ideia, eles vivem até hoje, tá? Eles continuam vivos. Nibiru está aqui no sistema solar e Enki veio agora justamente para tentar, vamos dizer assim, consertar um pouco da bobagem que ele fez, porque ele fez muito mal para nós, tá? No passado, com todos, enfim, com toda a história. Vocês têm que ver a história, que é fascinante. Tá? Por que eu gosto dessa história principalmente? Porque toda a história que nos contaram, mesmo da Bíblia, tudo ela parece meio fragmentada, ela não tem uma continuidade. E quando você estuda a história dos Anunnakis, você começa a entender toda a nossa história. E foi a partir daí, depois que foram surgindo, por exemplo, os semideuses, porque estes Anunnakis, eles acabaram, vamos dizer assim, se relacionando com os humanos, né? E surgiram a história dos semideuses, do Gilgamesh, de Hércules, todas essas histórias a partir daí, tá? Mas por que eu tô falando assim dos Anunnakis? É só para mostrar para vocês, na verdade, que a coisa que mais existe neste planeta são provas da existência de alienígenas. E nosso passado, toda a nossa origem está ligada justamente a povos alienígenas. Então, para vocês terem uma ideia, este planeta aqui, até bem pouco tempo atrás, eu digo bem pouco tempo mesmo, tipo 1, 2 anos atrás, esse planeta aqui era praticamente o planeta tipo a casa da sogra, a casa da mãe Joana. Né? Conhecem essas expressões? Ou seja, todo mundo vinha para cá, fazia o que queria, experiências e tal. E isso aqui não tinha, vamos dizer assim, um governo. Atualmente, nós já fazemos parte da Federação Galáctica. Por isso, muita coisa já mudou e vai mudar muito mais. Tá? Bom, então, na verdade, em todo o planeta Terra, a gente encontra muitas coisas, muitas provas desses alienígenas aqui na Terra. Erich von Däniken, eu não sei se é assim que pronuncia, mas enfim, eu vou deixar um monte de coisa, livros e coisas na descrição, caso vocês tenham interesse. Erich von Däniken, ele é conhecido, ele é famoso por o livro Eram os Deuses Astronautas. Ele tem vários outros livros, mas todos falam justamente da mesma coisa, que ele viajou o mundo inteiro em busca dessas provas, e o que ele encontrou foi povos, inclusive povos bastante primitivos, atrasados, aborígenes, que todos têm histórias de seres que vieram do espaço e que eles
estão até hoje esperando esses seres voltarem. E esses seres os ajudaram, enfim, a uma série de coisas, ajudaram a ensinar a plantação, enfim. Então, o planeta Terra ele está repleto desse tipo de histórias. Então, voltando um pouquinho lá para os Anunnakis, tá? O Enki, só para terminar essa história, o Enki, ele tinha vários filhos, mas o filho mais velho dele chamava Marduk. E Marduk depois ficou sendo conhecido no Egito como Ra. E também tem um outro Anunnaki, o Nikzizida, que também era conhecido no Egito como Tot. E por 350 anos, Tot e Ra brigaram pelo Egito. Até que Enki, né, interviu e disse, não, vamos fazer o seguinte, o Ra, ou seja, Marduk, fica com o Egito. E você, Tot, né, ou Nikzizida, você vai para as Américas. E ele foi para as Américas e no México ele ficou sendo conhecido como Quetzalcoatl. Ou seja, Nikzizida era Tot no Egito e Quetzalcoatl, não sei se a pronúncia estava certa, mas enfim, no México. E depois, este Nikzizida também é conhecido como Hermes Trismegistus, tá? Porque quando os gregos ficaram sabendo de Hermes, eles começaram a comparar esse Hermes com o Hermes deles, lá da mitologia grega, e viram algumas semelhanças e eles chamaram ele de Trismegistus, que quer dizer 3 vezes grande. E Hermes Trismegistus é muito conhecido pelo livro Kybalion, que onde ele ensina os 7 princípios de como o universo funciona. E o primeiro princípio deles, que eu considero assim, o mais importante deles, é o princípio do mentalismo, onde ele diz que tudo é mental. Então, gente, procurem o Kybalion, se vocês tiverem interesse, porque é sensacional também. Então, só para mostrar, na verdade, já naquela época, por exemplo, o Marduk, ou Ra, tá? Ele também ficou sendo conhecido na nossa civilização como Baal ou Satanás. É isso mesmo. O Marduk era o filho mais velho de Enki, porém ele era bem, vamos dizer assim, regressivo, e ele se voltou contra o próprio pai. E aí vocês já podem fazer ideia de muitas histórias e tal, de anjos caídos e um monte de coisa. Tudo vem daí, tá? E o Nikzizida, ao contrário, o Nikzizida ou Tot, ou Quetzalcoatl, ou Hermes Trismegistus, é um ser totalmente benevolente, que esteve na Terra por muito tempo tentando ajudar a humanidade. E dessa forma, ele criou observatórios, ele é autor do Kybalion, dessas leis que ele ensinou, e ele também é autor do calendário Maia, que surgiu lá em 2012, ficou conhecido, ficou conhecido em 2012 e tal, que dizia, algumas pessoas diziam, é o fim do mundo. Não, o calendário Maia nunca falou em fim do mundo, ele disse que era o fim de um ciclo, e 2012 realmente foi o fim de um ciclo, das linhas do tempo. Por quê? Porque estes seres que nos governam, que nos dominam, eles manipulavam totalmente as linhas do tempo, procurando linhas do tempo que fossem favoráveis a eles. Porém, a partir de 2012, esse ciclo acabou. Eles podem procurar a linha do tempo que eles quiserem e não adianta, porque a linha do tempo ela sempre volta para a linha principal, que é da ascensão da humanidade. Tá? Na verdade, existem 2 possibilidades. Ou a destruição do planeta Terra, ou a ascensão de todo o planeta e da humanidade. Bom, acontece que eles não têm como mais destruir o planeta Terra, por isso que nós temos atualmente um monte de toda a Federação Galáctica e um monte de alienígenas benevolentes em torno da Terra. Dizem que existem várias naves aí que estão camufladas já e que eles não vão permitir, né, essa terceira G, né, como eu disse para vocês no vídeo anterior. Então, podem ficar tranquilos, porque eles não vão deixar que isso aconteça. Bom, aí
Logo depois disso, ali pelo século II ou III, mais ou menos, depois de Cristo, surgiu dentro da Igreja Católica uma seita, né, secreta, vamos dizer assim, que era uma seita chamada de Hermética, tá? E essa seita, inclusive Michelangelo, tá, fazia parte dessa seita secreta, e eles tentavam, através da pintura e da poesia, naquela época, mostrar para a humanidade que existem alienígenas aqui na Terra, que sempre existiram, e que inclusive Jesus e sua mãe Maria eram alienígenas, tá? Então, tem muitas pinturas do século da Idade Média que mostram justamente tem muitos quadros que mostram, por exemplo, Jesus e sua mãe Maria e tal, e no fundo naves pintadas, naves espaciais pintadas, tá? Tem muito disso. Michelangelo fazia parte desse movimento. Então, como eu já disse, eu estou contando isso para vocês só para vocês terem uma ideia de quanta coisa que existe, que sempre houveram muitas provas, tá? Então, voltando para a nossa época, assim, tem inúmeras coisas de avistamentos, mas eu vou falar de um específico aqui, tá? Que é de 1947, que foi uma nave que caiu na zona rural de Roswell, no Novo México, nos Estados Unidos, tá? E o secretário de defesa daquela época americano, tá? James Vincent Forrestal, ele viu, né, na base em que ele estava ali e tal, ele viu esses destroços desta nave e dos ETs que estavam mortos ali. E logo, obviamente, eles foram todos recolhidos e toda essa história foi escondida e abafada. Então, oficialmente, tudo não passou de um balão meteorológico, como sempre, né, aquelas desculpinhas. Aí o presidente Truman, na época, tá, diante desta repercussão desse avistamento, ele criou um comitê para investigar estes avistamentos. E este comitê era formado por militares, alto escalão e cientistas, e esse comitê ficou sendo conhecido como Majestic 12, ou seja, os 12 majestosos, tá? E aí o Truman, ele escolheu esse Forrestal para ser esse diretor desse comitê. Mas o Forrestal, ele queria que essa verdade fosse dita ao público, que fosse revelada. E o presidente Truman não queria. Bom, logo o que esse presidente fez? Ele deu um jeito, ele demitiu esse Forrestal, mas como o Forrestal continuava contando essa história para todo mundo, seus amigos e tal, o Truman deu um jeito de internar esse Forrestal, mandar internar ele numa base lá militar, dizendo que ele tinha problemas e tal. E não demorou muito, obviamente, para esse Forrestal ser suicidado, ok? Ou seja, essas histórias são sempre assim, é sempre assim que acontece. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, em 2014, o Irã começou a divulgar que os Estados Unidos, por exemplo, eles tinham um governo paralelo, um segundo governo que era formado pelos Tall Whites. Tall Whites quer dizer altos e brancos, que são uma raça de alienígenas, eu acho que eles são de Aldebaran. Na verdade, eles são humanoides, eles são assim, muito parecidos conosco, eles são muito altos, quer dizer, não gigantes, são muito altos, tipo 2 metros de altura, coisa assim. E eles são totalmente brancos. Tá? Claro que eles poderiam passar por humanos, né? Porque tem muitos humanos aqui na Terra, sim, vamos dizer assim. Enfim, mas eles são alienígenas bastante regressivos. Eles já foram expulsos daqui faz 1 ano, mais ou menos. Tá? E eles dominavam não só os Estados Unidos, como também o mundo todo. E o que eles queriam? Domínio,
tipo assim, é criar um governo único, essa NOM, né? Para nos dominar. Bom, qual é a graça que eles sentem nisso? Eu não sei, tá? Porque existem povos regressivos, né? Como os reptilianos, na sua grande maioria, né? Já existem reptilianos do bem, tá? Mas a sua grande maioria, eles gostam de poder. Tá? É isso que eles gostam, de dominar, de controlar todo mundo. Eu não sei, eu não entendo esse tipo de coisa, tá? Mas é isso que eles são. Bom, aí o que aconteceu? O Irã, obviamente, foi totalmente desacreditado, eles chamados como sempre, imagina quem vai acreditar nesse bando de terroristas e tal, porque o Irã sempre foi visto dessa forma. Ou seja, quem detém todo o poder da mídia, de propaganda, de divulgação, é sempre os Estados Unidos, principalmente, né? E a União Europeia. Então, eles desacreditaram e tal, simplesmente para esconder tudo isso. No ano passado, houve nos Estados Unidos a divulgação feita por Stephen Greer, tá? Que foi chamado de Disclosure. Disclosure quer dizer divulgação 2.0. Por quê? Porque houve um outro Disclosure, parece, em 2001, e esse Disclosure foi totalmente desacreditado, né, pela mídia que ridicularizou e tudo mais. Bom, no ano passado, nesse novo Disclosure, apareceram pessoas de alto escalão, como militares, cientistas, que afirmavam que sim, que inclusive trabalhavam com alienígenas, porque existem muitos alienígenas na Terra trabalhando no governo secreto dos Estados Unidos, tá? Inclusive como a Área 51, que ela existe sim, e não é a única. E para vocês terem uma ideia, no orçamento, por exemplo, dos Estados Unidos, some todos os anos em torno, mais ou menos, de 33 trilhões de dólares. Ninguém sabe para onde esse dinheiro vai. Ele vai justamente para esses serviços secretos que trabalham com alienígenas e tudo mais, que usam essas naves, por exemplo, e fazem a tal da engenharia reversa. O que quer dizer engenharia reversa? É o seguinte, é mesmo como a gente, quando era criança, pelo menos, fazia, tipo, você pegava um relógio, você desmontava o relógio para ver como é que ele funcionava, né? Isso é engenharia reversa. Eles pegam essas naves, desmontam para ver como é que elas são formadas. Bom, para vocês terem uma ideia, em 1954, 55, por exemplo, os Estados Unidos eles foram visitados por muitos alienígenas que tentaram, alguns alienígenas inclusive do bem, como pleiadianos, como tem a história do Toran, tá? Que veio para cá tentar fazer com que essa divulgação acontecesse. Porque chega uma hora que não dá mais para esconder. Esses alienígenas, inclusive do bem, eles querem que a gente saiba a verdade. Eles querem conviver conosco e tal. Mas aí, tudo foi divulgado, porque, claro, o governo daquela época disse, o que eu ganho com isso? Vai divulgar tudo? Não. Então, ele começou a fazer negociações com seres alienígenas do mal, em troca de conhecimento e tecnologia. Bom, agora o que está acontecendo com esse disclosure que houve no ano passado? Eles têm que divulgar a verdade, porque não tem mais como esconder. Então eles fizeram um acordo com esses alienígenas benevolentes que disseram o seguinte, ou vocês divulgam, nós vamos dar um tempo para vocês para fazerem essa divulgação. Caso vocês não façam, nós vamos fazer uma divulgação forçada, que está sendo chamada de divulgação catastrófica. Por quê? Porque esses alienígenas vão pegar e vão aparecer para todo mundo e ponto final. Ou seja, imagine você saindo uma manhã assim e de repente você olha para o céu, está cheio de naves. Então, como essa divulgação não tem mais como ser escondida, o que eles estão fazendo? Eles estão tentando colocar o medo nas pessoas dos alienígenas. Então, por exemplo, no ano passado, quando houve esse disclosure, para você ter uma ideia, dias depois, a rede Esgoto passou o filme Independence Day. Este filme Independence Day fala justamente do quê? De alienígenas invadindo a Terra e destruindo a Terra. Então, esses filmes de Hollywood são feitos para fazer com que as pessoas fiquem com medo dos alienígenas.
Porque esses alienígenas benevolentes, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. E se eles vierem aqui, todo mundo ficar apavorado, sair correndo em pânico, o que eles vão fazer? Eles vão embora. Eles vão embora, vão dizer, eles não nos querem aqui. Só que aí, quando eles forem embora, os outros alienígenas regressivos vêm para cá e fazem a festa conosco, como eles sempre têm feito. Só que eles não se mostram, eles ficam camuflados, nos dominando. E é isso que eles querem novamente fazer. Por isso que eles tentam colocar no inconsciente coletivo das pessoas o medo dos alienígenas. E só para vocês terem uma ideia e acharem assim, não, mas isso não funciona, funciona assim. Eu vou mostrar para vocês. No ano passado, eu estava conversando com um conhecido meu, e no meio da conversa eu disse para ele, mas os alienígenas estão vindo para a Terra e tal. Este homem ficou branco. Ele ficou assim, estado de... Eu cheguei a me assustar com a reação deles, para vocês terem uma ideia. Aí eu disse para ele, não, calma, são alienígenas do bem. Aí ele, então tá. Aí ele relaxou. Ou seja, para vocês verem, este homem, esse meu conhecido, ele nem é ligado em ufologia, em ciência, em nada disso. Mas para vocês verem como este medo, este pânico está arraigado no inconsciente das pessoas. Quando essa revelação catastrófica for feita, o que eu imagino que esses seres vão também tentar fazer é o seguinte, eles vão aparecer e eles vão entrar, sei lá, em hospitais, em coisas, onde tiverem pessoas morrendo e vão curar todo mundo. Para quê? Para mostrar que eles são do bem, eles vão fazer alguma coisa desse tipo, né? Por quê? Porque não tem mais como esconder isso. Mas por que os americanos continuam fazendo de tudo para esconder isso? Porque uma coisa puxa a outra. No momento que isso aparecer, aí as pessoas vão começar a fazer pergunta, mas espera aí, mas vocês não sabiam disso? E aí vai começar a vir tudo à tona. E aí vai ser revelado que eles já faziam muito tempo, já tinham comunicação muito tempo com alienígenas, que muitas tecnologias, mais de 5.000 tecnologias foram escondidas da humanidade, tá? Como as camas MedBed, que curam qualquer tipo de doença, tá? Como a energia livre e mais. O governo americano vendeu o povo. Vocês lembram aquelas histórias de abduções que existiam um tempo atrás? Pois é. Alienígenas regressivos, esses do mal, vieram para cá e o governo, em troca de conhecimento, de tecnologia que esses seres dariam a ele simplesmente vendeu a humanidade. Porque esses seres chegaram e diziam assim, nós queremos fazer experiências com humanos. E ele disse, ok, tudo bem. E foram feitas muitas abduções, onde muitas pessoas chegaram a morrer com essas abduções. E os que não morreram, muitas pessoas ficaram traumatizadas para o resto das suas vidas. Tá? Então, tudo isso, quando vier à toa, vai gerar uma raiva tão grande, mas tão grande, que a coisa vai ficar muito, muito, muito complicada. Bom, por que eu estou falando tudo isto? Assim, esse canal aqui é sobre animais. Mas o que acontece? Por que existe, por exemplo, este medo tão grande que a humanidade tem desses alienígenas? Porque a maioria das pessoas morre de medo, tá? Eles não falam, eles não mostram, mas no momento que acontece alguma coisa, eles entram em pânico. Por que tem esse medo? Eu acredito que esse medo tem a ver com o inconsciente da humanidade, porque a humanidade sabe que o que ela faz com os animais é errado. E aí ela fica pensando assim, tá, mas peraí, agora esses alienígenas vão vir para cá? Será que eles não vão fazer conosco o mesmo que nós fazemos com os animais? Porque eles são muito superiores a nós em tecnologia e tudo. Este é o grande medo da humanidade. Só que eu posso dizer para vocês assim, não se preocupem com isso, porque esses alienígenas não vão fazer conosco isso. Por quê? Porque eles já vêm fazendo isso há 350 milhões de anos. Ou vocês acham que todo este inferno que nós vivemos aqui na Terra, o que o ser humano vive? Em torno de 100 anos no máximo. E mesmo assim, quando ele chega no final da vida,
muitas vezes de uma forma bem dolorosa. Todas as doenças que nós passamos, todos os sofrimentos que nós temos nessa terra, as guerras que terminam uma guerra para começar outra. Você acha que isso é natural? Não. As guerras são criadas pelos controladores do mundo. E estes controladores do mundo, eles são híbridos, eles são descendentes destes seres, destes Anunnakis que estão aqui nos controlando. Todo o inferno que nós vivemos na Terra, tudo foi criado para nos controlar. E por que eles podem fazer isso? Muito simples. Porque quando nós não respeitamos o livre-arbítrio dos outros, eles têm o direito de vir aqui e não respeitar o nosso livre-arbítrio também. Vamos pegar os animais. O que se faz com os animais? Os animais têm livre-arbítrio também. E o maior livre-arbítrio deles é justamente o instinto de sobrevivência, que nós não respeitamos, porque eles querem viver. E nós os matamos, os torturamos em experiências científicas e tudo mais. Sem falar das pessoas que têm animais domésticos em casa, que jogam os bichinhos na rua, os abandonam, fazem horrores, muitas vezes bichinhos como cães grávidos jogam no meio da rua. Tá? Tanto nós estamos dando a estes seres o direito de também não respeitarem o nosso livre-arbítrio. Bom, este canal aqui foi criado desde o início, que eu estou tentando mostrar isso para vocês. Por isso que muitas vezes eu sou obrigada aqui a parar de falar de animais e começar a falar de física quântica, de lei da atração, de alienígenas, para mostrar para vocês como tudo está interligado. Não existe maneira da gente, ser feliz enquanto continuarmos fazendo o que fazemos com os animais. Então, estes seres só fazem conosco tudo que eles fazem há 350 mil milhões de anos e a gente nem sequer sabia. E nós vivemos um verdadeiro inferno, a nossa vida é uma droga, nós somos completamente infelizes, totalmente escravizados. Este planeta é um planeta de seres totalmente doentes em função de tudo que fazem conosco, de toda a manipulação, de todo o controle. E tudo isso só é possível porque nós também não respeitamos o livre-arbítrio dos nossos irmãos. Esses seres benevolentes estão aqui para tentar fazer com que a gente acorde. Nós vamos ter que acordar para toda essa realidade, nós vamos daqui a pouco conviver com esses seres. E eles irão se mostrar. E isso não é uma coisa que vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 100 anos. Não, é agora, é já. Provavelmente neste ano ainda. Não tem mais como essas coisas todas serem escondidas. E quando isso tudo vier à toa, as pessoas vão entrar num choque muito grande. Mas isso precisa ser feito, porque as pessoas precisam de uma vez por todas acordar. Não se esqueçam de dar um joinha, de dar um like, me ajudem a divulgar isso, tá? Porque eu dei assim bem, mas assim, ó, bem por alto tudo isso, só para vocês verem como o buraco é muito mais embaixo, como a coisa é muito bem mais complicada do que vocês imaginem. Então, gente, estudem, pensem em tudo isso, me ajudem a divulgar tudo isso e fiquem com Deus. Namastê.